Olá, vamos bater um papo sobre a política ambiental e a atividade dos portos. Vamos situar nesse primeiro bate-papo como que é a evolução na história dos portos, atividades das mais antigas, né, as mais antigas da história do país Brasil, e a história da política ambiental e como esse campo da política pública, os cuidados com o meio ambiente, encontram com os portos. Nós, o Brasil é um país de história colonial, e então é muito importante lembrar isso quando se fala dos portos, da sua localização e da sua evolução na história. Quer dizer, antes a gente pode pensar num território em que tinha população, inclusive que andava embarcada. No caso em Canoas, né, a nossa população indígena, que já vivia há milhares de anos no território que viria a ser o Brasil, é, e num determinado momento histórico, né, registrado em 1500, começa a chegar aqui uma outra população de outras partes do mundo que vem navegando. E essa chegada desses primeiros navios, é importante lembrar que os navios da descoberta e da colonização eram navios pequenos comparados com os atuais transportadores de cargas, que são gigantes, né? E, e a localização dos portos brasileiros está ligada com a necessidade que essas tripulações, chegando de uma travessia do oceano, é, elas buscavam um lugar abrigado, um lugar de águas calmas para poder é, começar a tomar contato e a explorar o novo território é, em que havia o interesse de conhecer e conquistar e tirar as riquezas. É, e então a localização dos portos, em grande parte, é a herança desses pontos em que os colonizadores descobriram águas calmas para se proteger da força das ondas, dos ventos, enfim, especialmente em tempestades, e poder descer em terra e também a partir daquele ponto de encontro da água doce com a água salgada, explorar os caminhos que as próprias águas de lagoas e rios ofereciam para ir conhecer e explorar as riquezas do continente. Ao longo do tempo, esses pontos de apoio, esses portos, que no início nada mais eram do que o próprio desenho da natureza próximo à saída para o mar, é, com trapiches razoavelmente simples, perto da técnica atual, para fazer o acostamento das embarcações, descarregar as pessoas e as cargas. Esses portos foram a base para, com o tempo, os colonizadores trazerem um grande número de escravos de outras partes do mundo e, utilizando o trabalho escravo, começarem a fazer a retirada de riquezas para o Reino de Portugal, riquezas que então eram mandadas para a Europa, e isso usando o trabalho escravo para transformar a natureza local em grandes monocultivos, né? Monoculturas, né? Grandes extensões de plantações para tirar açúcar, depois algodão, mais tarde na história café, enfim, e transformando-se ao longo do tempo, claro, as relações de trabalho. E os portos sempre tendo um papel muito importante, sendo um suporte básico para trazer então os trabalhadores escravizados em outras partes do planeta e trazidos
trabalhar aqui para empreendimento colonial e, posteriormente, inclusive servindo de referência e de apoio quando o país começou a se industrializar e depois, já no século XX, teve a sua industrialização, né, expandida. E nesse processo de mudança econômica e técnica, a localização dos portos foi muito importante para orientar onde as indústrias foram se aglomerando no país, para poder aproveitar as matérias-primas que chegavam, dependendo do campo de ação da indústria, chegavam navegando, e também para mandar para o exterior, para os mercados, aquilo que era produzido. Então, a partir da localização desses portos, depois a gente entende melhor a localização dos parques industriais no Brasil, das estradas, no início as estradas de ferro, né, as ferrovias, por exemplo, para transportar o café em São Paulo, do interior até o porto, né, o Porto do Café. Então, essa passada rápida, apenas ilustrativa, para dizer que os portos são antigos como é antigo o país Brasil. Né? Isso é uma ideia importante da gente fixar. E eles vão evoluindo na sua configuração, na técnica empregada, nas obras de engenharia, eles vão evoluindo ao longo da história para responder necessidades econômicas que acabam se transformando em novas técnicas de navegação para poder carregar mais cargas, embarcações maiores. Quando cresce um navio, cresce não só a parte que a gente vê em cima d'água, mas cresce também uma parte que fica dentro d'água. É aquilo que se chama do calado do navio. É o quanto do navio entra para baixo da superfície da água. É muito importante ter essa referência porque, crescendo os navios, aumentando o calado do navio, precisa aumentar a profundidade do canal de navegação, o que traz depois a necessidade de uma das obras de engenharia mais importantes nas áreas portuárias, que são as dragagens, né? Que é cavar o fundo do canal para que o canal fique mais profundo e aí o navio de maior porte possa navegar e manobrar com segurança. Porque senão o navio pode bater embaixo, se ele for, né, se ele calar mais do que a profundidade do canal de navegação, ele pode bater, encostar e fazer um esforço que pode até ameaçar a própria segurança do navio, que embora seja um produto da engenharia, seja algo forte, mas pode inclusive vir a se danificar, a se romper, se houver um esforço muito grande estando o navio encalhado, batendo no fundo. Então essa é uma das questões importantes da gente entender a evolução da técnica ao longo da história, e isso vai promovendo, vai exigindo que o porto, como um ambiente em que a carga que veio transportada pela via da navegação, ela seja descarregada em terra e também a carga que veio de terra para ser exportada seja embarcada no navio. Então, existe um desafio da engenharia para garantir que essa seja uma operação segura. E tudo que está envolvido na segurança dessas operações pode ser difícil de visualizar, de entender melhor para quem não está familiarizado com a navegação em geral e com as operações portuárias em especial. Muito bem. Eu estou falando de uma atividade, a atividade portuária, então, que tem a mesma idade no país Brasil da história do país Brasil, né? De 1500 até os dias atuais.
a política ambiental brasileira, ela é construída de maneira mais completa, mais articulada, da década de 1970 para cá. Ou seja, nas 3 últimas décadas do século XX e nesse começo do século XXI, é que nós temos a política ambiental sendo estruturada do jeito que a gente conhece hoje. Então aqui já eu quero chamar atenção para esse fato. Quer dizer, a política ambiental chega quando os problemas ambientais atingem um volume que provoca atenção no mundo inteiro como um problema, né? Os problemas ambientais, a poluição, a devastação da natureza, isso gera um alerta mundial no início dos anos 70, a primeira conferência mundial sobre meio ambiente aconteceu na Suécia, em Estocolmo, em 1972. A partir dali, o Brasil também começa a se estruturar mais no campo ambiental. Então, é importante a gente entender que a política ambiental chega, e principalmente na primeira etapa, é uma política para tentar controlar os efeitos negativos, a poluição, a devastação, que já vinham acontecendo, provocados por uma atividade econômica que não tinha, historicamente, a preocupação com os limites da natureza. Então aqui eu quero situar basicamente como é que é feita a administração ambiental, quais são as grandes ferramentas da administração do meio ambiente dentro da ordem jurídica que nós temos no Brasil. É importante destacar que o Brasil passou a incorporar, por meio de leis, aquilo que é chamado de normas de emissão de poluentes e padrões de qualidade do ambiente. De maneira simples, as normas de emissão são limites daquilo que pode ser lançado para o ambiente, falando das substâncias que podem ser negativas para o ambiente. Então, isso existe estabelecido na lei, normas daquilo que limites para emitir restos, substâncias que podem alterar negativamente o ambiente. E existem os padrões de qualidade do ambiente que recebe influências humanas, né? Padrão de qualidade das águas, ou seja, para as águas terem vida, para que possam ali viver os peixes e outros organismos, qual é o padrão de qualidade, né? As classes de qualidade que se desejam para aquele ambiente. A mesma coisa vale para o ar, né? Então, grosso modo, essa é a grande referência para fazer o chamado controle ambiental. O controle ambiental ele é feito por meio de uma ferramenta administrativa que é o licenciamento ambiental e a fiscalização. Então, a licença ambiental ela existe porque é uma estratégia administrativa para que as autoridades exijam que as atividades econômicas respeitem as normas e os padrões aos quais eu já me referi. Então, quando a atividade econômica, ela para funcionar, quando ela vai se instalar ou depois funcionando, ela pede licença. Para obter a licença, ela tem que demonstrar que ela respeita, ou que respeitará no futuro, as normas e os padrões. E, em função disso, a autoridade ambiental, a agência ambiental, concede a licença com exigências de respeitar os padrões. Estou simplificando, mas, grosso modo, esse é o mecanismo daquilo que, no jargão técnico, as pessoas da área ambiental chamam de controle ambiental. Uma outra grande ferramenta é a possibilidade que o governo tem de proteger alguns lugares pelo valor ambiental que aqueles lugares têm. Por exemplo, podem ser florestas ou conjuntos de água,
né, que tem um valor porque ali ocorrem espécies de plantas, de animais, que são importantes ou que podem até estar ameaçados de extinção por toda a transformação que já aconteceu no território. Então, em função de uma série de critérios de base técnica, o governo decide proteger certos espaços que se tornam aquilo que a gente chama de unidades de conservação e, de uma maneira mais ampla, áreas protegidas. Parques, estações ecológicas, reservas sustentáveis. Na legislação brasileira tem diferentes categorias, mas essa é uma ferramenta importante para cuidar da natureza, para administrar a sua transformação numa escala maior, que é proteger determinadas áreas que recebem regras especiais de uso e que podem ser bastante restritivas. Outra linha de trabalho, outra ferramenta importante é o monitoramento do ambiente. Então, a legislação tem padrões de qualidade, as agências fazem controle sobre a atividade econômica. Mas qual é o resultado disso no ambiente? Como é que está ficando a água? Como é que está ficando o ar, né, ao longo do tempo? Então, o monitoramento, que é um conjunto de atividades para medir e diagnosticar qual é a qualidade que o ambiente tem ao longo do tempo. Algo parecido com medir a febre de alguém que está febril, né? O termômetro usado é um monitoramento, serve para dizer exatamente aonde está a evolução daquele organismo, né? A pessoa pode estar, por exemplo, com uma gripe, toma um remédio, e aí o que está acontecendo? Então se monitora a situação. E o monitoramento do ambiente, que muitas vezes usa técnicas, né, de laboratório, pega uma amostra de água, analisa, ou enfim, mede concentração de substâncias no ar, etc. O monitoramento dá um retrato da situação e, com o tempo, permite ver tendências de evolução. Você monitora ao longo do tempo, você pode perceber se aquele corpo receptor, seja de água, seja de ar, ou seja o solo, se ele está melhorando, piorando, se a qualidade está estável. E é uma orientação muito importante para que a política identifique os problemas e veja se a política está funcionando e o que é que precisa ser ajustado. A orientação para as pessoas é algo muito importante, porque muita gente desconhece as peculiaridades, o jeito que funciona o meio ambiente e não tem consciência de como as atitudes das pessoas no dia a dia criam influências negativas ou positivas em relação ao ambiente, né? Uma coisa simples, né? Jogar lixo por aí. Um pouco de orientação, uma conscientização. A educação ambiental, enfim, é um campo de trabalho, um tipo de ferramenta que é muito importante porque você está querendo mexer com as atitudes das pessoas, individualmente ou em grupo. Então, trabalhar com a consciência das pessoas, sem dúvida, é um caminho importante e democrático para conquistar uma mudança no sentido da interferência das pessoas sobre o mundo à sua volta. E um grande campo de trabalho que é muito importante também é o planejamento do ambiente. Eu estou falando em último lugar, talvez devesse vir na frente, afinal planejar o que fazer talvez seja desejável que a gente faça em primeiro lugar, né? Começar pelo planejamento. Mas a política ambiental brasileira, ela, por uma série de razões, nem sempre chega a ter um plano integrado. Mas quando chega, isso é muito importante e isso é feito usando aquilo que, de maneira resumida, se chama de criar zonas de uso, né? Você vê regiões do território e pelas características dos ecossistemas,
e pela situação em que esses ecossistemas estão, você cria zonas em que, né, espaços em que você diz, olha, aqui é propício, aqui pode receber atividades de maior poder transformador, aqui nessa outra região é mais frágil, ou aqui a vegetação tem que ser mantida, por exemplo, porque está nas cabeceiras dos mananciais de água que a população precisa se abastecer para ter água para beber, etc. Então você organiza onde pode fazer o que através de um plano do território, né, utilizando essas técnicas de zoneamento ecológico e econômico. O controle ambiental, a administração ambiental, ela começou a ser feita pelas agências ambientais governamentais que foram sendo organizadas, especialmente depois da década de 70 do século XX, e o esforço foi se concentrando no foco que tinha maior demanda. Então, muitas vezes começou onde havia uma grande poluição industrial, e aí a ação da agência ambiental se concentrou a atenção em tentar baixar a poluição industrial. Isso tem muitas experiências bem-sucedidas no Brasil, que é possível fazer essa história. Depois, outros focos aparecem como importantes, como, por exemplo, a poluição por automóveis nos grandes centros urbanos. Né? Em São Paulo, por exemplo, né, as indústrias tinham sido já razoavelmente controladas. O grande foco da poluição do ar na capital paulista era o trânsito, então aí virou um foco importante de atenção e de ações para tentar baixar o nível de poluição que ameaçava e ameaça a saúde pública. E para dizer isso que os portos se tornam um foco de atenção da política ambiental feita pelas agências de governo já no final da década de 90 do século XX e, em especial, na última década do século XX. Né? Então é ali 99, 2000, ali começa a ter uma atenção maior por parte das agências ambientais para enfrentar o conjunto de questões ambientais associadas às atividades portuárias. Então isso é importante assinalar. Os portos são muito antigos, né? Mas a atenção da política ambiental para os portos é recente. Digamos assim, a gestão ambiental dos portos é tardia no contexto geral da política ambiental brasileira. E isso é importante porque ajuda a entender o desafio que é a administração ambiental das atividades portuárias. Pela história colonial do Brasil, os portos estão localizados muitas vezes bem naquilo que as pessoas que estudam a vida marinha entendem que são os berçários da vida marinha, que são as regiões de encontro de águas doces e salgadas. Isso por conta daquela história colonial que definiu a localização dos portos. E esses portos iniciais viraram e se consolidaram como os espaços dos portos mais modernos em função da evolução histórica em muitos lugares da costa brasileira. E então a gente tem lugares que são ecologicamente muito importantes, né, ambientalmente frágeis para receber transformações e que, por razões históricas, são os lugares que abrigam uma atividade, que é a vida dos portos, que tem um grande poder transformador. Os portos condicionam a mudança do território muito longe, inclusive, do próprio porto. Porque às vezes é isso, é uma estrada que vai trazer, ou várias estradas que vão trazer as cargas, as indústrias que se localizam perto dos portos e com isso disputam espaço com as cidades. Então, atividades de grande poder transformador se localizam em lugares em que a natureza é frágil e muito importante do ponto de vista da vida do mar.
Então vamos depois ver um pouco mais como se desenvolve a gestão ambiental em cada porto.